Palavra da Semana com Neville Johnson, Temporada 2, Episódio 4, A Primeira Profecia, original publicado no dia 25 de novembro de 2019. Agora estamos nos aproximando no final da era. Há um clímax, uma batalha está por vir. Essa é a história de uma semente e sua jornada pelas eras até esse clímax final nesse planeta. O ápice da era está focado em uma semente e seu amadurecimento. Depois disso, a vinda do Senhor ocorrerá. A profecia sobre a semente da mulher começou no jardim, uma batalha que arde até hoje. Sabemos que Adão foi um tipo de Cristo e Eva, da Igreja. Lemos isso em 1 Coríntios 15, que Adão tipificou Cristo, e 5, 31, 32, Eva tipificou a Igreja. Eva foi criada para ser uma ajudadora, uma noiva para Adão. A Igreja veio a existir para ser ajudadora e noiva de Cristo. Eva foi criada de uma parte de Adão e a Igreja de Cristo. É interessante ler que Deus colocou Adão em um sono profundo, o qual simboliza a morte, e dele veio Eva. A Igreja veio de Cristo através da morte. Sabemos que Adão e Eva perderam a batalha no Jardim do Éden, perderam sua filiação. Isso mudou muitas coisas, no entanto, os propósitos de Deus não mudaram. A queda foi somente uma falha no programa e propósitos de Deus. Após a queda no jardim, uma palavra profética foi declarada. Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás a calcanhar. Essa profunda declaração teria ramificações vastas. Começou no jardim e ainda não terminou. Essa palavra profética daria o tom para toda a Escritura. Todos os seus eventos mais importantes estão focados nesse assunto primordial da semente e da mulher. Satanás temeu essa palavra profética. Ele sabe que Deus realmente queria dizer isso e que suas palavras se cumpririam. Portanto, agora ele estava determinado a impedir o amadurecimento dessa semente, para impedi-la por completo. Deus disse que da semente de Eva, sua genealogia, viria um homem que destruiria o governo e poder de Satanás sobre a terra. É claro que inicialmente era Jesus. Essa profecia foi uma declaração sobre uma linhagem ancestral que havia sido pré-ordenada por Deus. Agora que ela havia sido declarada, Satanás começou a agir para impedi-la. Seu único propósito e intenção era destruir essa linhagem ancestral de onde essa semente procederia. Tudo começou no jardim. Adão e Eva falharam, a declaração foi feita, uma nova era iniciou. O jardim foi perdido, o homem perdeu sua filiação e começou uma batalha que tem durado cerca de 6.000 anos para que essa palavra não se cumprisse. Caim e Abel nasceram. Essa foi a primeira oportunidade para Satanás destruir essa linhagem. Ele simplesmente teria que matar um dos dois meninos. Adão teria dito a eles, vez após vez, que Deus requeria sacrifício de sangue para que fosse aceito. Caim foi rejeitado por causa de sua oferta. Satanás sabia que a linhagem viria através de Abel, pois Caim o havia matado. A Bíblia nos diz que Satanás foi um assassino desde o princípio. Veja João 8,44. Quando a oferta de Caim foi rejeitada, Satanás sabia que poderia trabalhar com uma pessoa desse tipo, mas não com Abel. Assim, ele o levou a matar Abel, a fim de exterminar a linhagem. A intenção era exterminar uma linhagem divina através da qual Jesus viria. Abel a iniciaria, mas não Caim. Sete nasceu. Seu nome significa substituto. Ele foi um substituto de Abel. Notamos o desenvolvimento de duas linhagens genealógicas na terra. A Bíblia diz que Caim estabeleceu uma sociedade ímpia. Gênesis 4:26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.
A linhagem de Sete, linhagem que vivia segundo os caminhos de Deus, começou a se desenvolver, bem como a outra. Satanás sabia que a linhagem de Deus, a semente de Deus, estava vindo através de Sete e fez o possível para destruí-la. O que poderia fazer para destruir uma linhagem inteira? Ela estava multiplicando e agora havia centenas, talvez milhares de pessoas envolvidas nela. Era difícil para ele distinguir a família pela qual a linhagem estava fluindo. A única coisa que poderia fazer agora era dizimar a linhagem por completo. Agora havia milhares de pessoas. Não era questão de matar somente uma, como Abel. Havia uma multidão de pessoas e não sabia por qual linhagem e família ela viria. O que fez? Ele teve que comporrer a linhagem, a raça inteira. Satanás não é onipresente, ou seja, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que fez? Ele corromperia a raça humana inteira. Sabia que se fizesse isso, seria rejeitada por Deus e a linhagem não seguiria adiante. Como procedeu? Gênesis 6, 1, 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A palavra filhos de Deus é Elohim, e geralmente é usada para se referir aos anjos. O resultado do casamento entre as filhas dos homens e esses anjos caídos criou uma raça de gigantes na terra. Verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, anjos caídos, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. O resultado disso alterou o equilíbrio genético humano, e esses gigantes começaram a aparecer na terra. Jesus fez menção disso em Lucas 17, 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Não há qualquer coisa errada quanto a se casar, ter filhos, comer e beber. Portanto, o que Jesus queria dizer? Nos dias de Noé, os pais deram suas filhas em casamento a esses anjos caídos e produziram gigantes na terra. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Quando essa raça de gigantes começou a corromper toda a linhagem, e Deus disse, vejamos verso 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Esse era o alvo de Satanás. Parecia que ele estava sendo bem sucedido. Verso 7. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ele queria remover a linhagem completa. Essa nova raça, parte anjo caído, parte humano, um DNA misturado, era formada de gigantes em estatura e em maldade. A maldade, a imaginação do coração era tão grande que Deus decidiu dizimá-la. Eu gosto quando fala porém. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Havia uma família completamente livre dessa mistura de DNA. Sabemos que o conflito continuou. Deus encontrou uma família que não havia se corrompido e através da qual a linhagem poderia prosseguir. Noé teve filhos e a multiplicação começou. A situação de Babel ocorreu e os homens foram espalhados pela face da terra. Em meio a tudo isso, houve uma família de Deus, através da qual linhagem prosseguiu. Quando chegamos a Abraão, Deus revela onde a linhagem se encontra por causa da promessa que lhe fez. Gênesis 12, 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui vemos que a linhagem chegou até ele e assim continuaria. Satanás atentou quando Deus disse que as famílias da terra seriam benditas nele. Como um homem poderia abençoar todas as famílias da terra? Talvez sua cabeça fosse pisada por essa linhagem? Isso trouxe problemas para Abraão, grandes problemas, pois agora se tornou alvo do inimigo. Abraão casou-se com Sara e deveriam ter filhos para que a linhagem prosseguisse. Gênesis 16:1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Efetivamente, a linhagem para aqui, pois ela era estéril. A Bíblia diz que Abraão intercedeu, Deus a sarou e teve um filho chamado Isaque. Quando ele cresceu, casou-se com Rebeca, que também era estéril. Ela foi também afligida por Satanás para interromper essa linhagem. Gênesis 25:21. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ela teve gêmeos, mas o Senhor já havia escolhido aquele que daria continuação à linhagem até chegar a Maria e depois a Jesus. Ele escolheu que seria pelo primogênito. Ele havia escolhido Jacó como primogênito. Chegou o momento do nascimento dos bebês. Satanás contestaria o nascimento do primogênito, pois levaria a linhagem adiante. A Bíblia nos diz que houve uma luta no ventre de Rebeca para ver quem nasceria primeiro. Satanás tinha que impedir que Jacó nascesse primeiro, mesmo se fosse por alguns segundos. Versos 22 e 23. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O maior, ou seja, o mais velho, servirá ao menor, que é o mais novo? Que estranho! Nesse caso, vemos que ele mudou as coisas. O mais novo teria o direito de primogenitura. Verso 25. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. Esaú nasceu primeiro. Satanás deve ter pensado que poderia usar Esaú e que a linhagem havia sido interrompida. Jacó estava segurando o calcanhar do irmão, tentando puxá-lo para dentro para poder nascer primeiro. Deus, em sua premonição, viu a dificuldade e decidiu mudar as regras. Disse que o segundo teria preferência. Pensamos que talvez Satanás desistisse disso. Jacó cresceu e tinha um grupo de cerca de 70 pessoas. Estava envelhecendo e de repente houve a situação da fome que ameaçava matar a todos e cortar a semente. No entanto, a Bíblia fala que Deus tomou um homem chamado José, vendido como escravo e levado ao Egito, que se tornou primeiro-ministro. José testemunhou que Deus não intencionou a situação para o mal, mas para o bem, para que pudesse salvar muitas vidas. Os filhos de Jacó foram para o Egito para comprar mantimentos a fim de sobreviver. Conhecemos a história. José cuidou deles, os trouxe para o Egito e aquela crise passou. A próxima crise aconteceu com Moisés no Egito. A linhagem de Jacó multiplicou. Satanás observou todas essas coisas. De repente, Faraó fez a declaração louca de que todos os meninos com até 2 anos de idade deveriam morrer.